Apóstolos, capítulo de número 1. Versículo 1 até o versículo de número 11. Eu acho que mediante aquela palavra que os irmãos ouviram aqui nesse vídeo, eu não precisava nem pregar, porque é uma palavra muito abençoada que nós ouvimos hoje. Graças a Deus. Graças a Deus que nós temos ainda pessoas que não se dobraram diante de Baal. Graças a Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar os irmãos. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. A estes também Deus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se aproximassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, e disse: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A eles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas coisas, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. E lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Amém, irmãos? Vamos repetir o versículo 8 desse texto? Todos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Então nós vemos a palavra Espírito Santo nesse texto. Irmãos, é interessante, eu estava lendo esse texto hoje, pela manhã e à tarde. Eu li 8 capítulos do livro de Atos, mas já li o livro de Atos várias vezes. O livro de Atos também é chamado de Atos do Espírito Santo. É importante a gente, a Igreja Batista, durante muito tempo, ela não deu muita ênfase a esse tema, chamado Espírito Santo. A gente estuda na escola bíblica dominical, a gente estuda a Bíblia em casa, que deve ser uma prática diária nossa de estudar a palavra de Deus, porque você só vai crescer espiritualmente se você estudar a palavra de Deus. Você só vai crescer espiritualmente se você orar. Você só vai crescer espiritualmente se você testemunhar das coisas de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Só que durante muito tempo, no meio batista principalmente, nós não demos muita importância à pessoa do Espírito Santo. A gente geralmente fala muito de Deus, que é o Pai. A gente fala muito de Jesus Cristo, que é o Filho.
Mas do Espírito Santo, quando a gente vai falar do Espírito Santo, a gente às vezes fica um pouco reservado, a gente fica um pouco com medo de dar ênfase a essa doutrina do Espírito Santo na vida do crente. Nós temos uma religião que alguns chamam de seita, que são os Testemunhos de Jeová. Eles não creem no Espírito Santo como uma pessoa, eles creem no Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Por exemplo, vou assim exemplificar para os irmãos. O que é uma força da natureza? O vento é uma força da natureza. Então, para Testemunho de Jeová, o Espírito Santo é como se fosse um vento, uma força apenas. Mas a Bíblia, quando trata do Espírito Santo, a Bíblia vai tratar do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia vai tratar do Espírito Santo como uma pessoa que fala, uma pessoa que sente, uma pessoa que age, uma pessoa que convence, uma pessoa que consola o homem, a pessoa que converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu só estou aqui pregando para os irmãos nessa noite, eu sou só membro dessa igreja por causa do Espírito Santo de Deus, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus na minha vida. Porque se não fosse o Espírito Santo ter falado no meu coração há 28 anos atrás, talvez eu não teria sido membro ou não seria membro de nenhuma igreja evangélica. Então quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas pastor, como é que funciona isso? O pastor prega a palavra, o Espírito Santo age no meio da igreja e fala ao seu ouvido, fala ao seu coração. Você às vezes levanta a sua mão, tem pessoas que não levantam a mão, tem pessoas que foram criadas na igreja, já sentem a presença do Espírito Santo desde criança, desde adolescente, e são crentes em Jesus Cristo, fiéis e tementes a Deus. Então o Espírito Santo tem as maneiras e as formas dele agir. Só que, irmãos, a gente durante muito tempo ficou com medo da ação do Espírito Santo na igreja. Até pelo fato de ter muita meninice, ter muita criancice no meio evangélico, muita papagaiada, tem gente que fala que é batizada com o Espírito Santo, e às vezes não é batizado com o Espírito Santo nada, é um emocionalismo. Então tudo isso fez com que a nossa igreja, a nossa denominação, não desse tanta ênfase ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele é muito importante na vida do crente. O Espírito Santo, vou falar para vocês, eu falei domingo à noite sobre isso, domingo de manhã eu falei sobre a autoridade espiritual, mas o Espírito Santo é a pessoa que anda com você 24 horas por dia. Você pode dizer amém? Amém. O Espírito Santo é a pessoa que anda com você 24 horas por dia. Porque Jesus não está mais perto. A gente tem que entender, isso é doutrina bíblica, A gente tem que entender que o Pai é o Criador, que o Filho é o Redentor, que o Filho é o Salvador, que o Filho é o justificador, mas o Espírito Santo é o que está hoje no meio da igreja. Então quem está no meio da igreja hoje é o Espírito Santo. Mas pastor, Jesus está aqui no meio dessa igreja? Sim ou não? Sim. Deus é o Deus dessa igreja? É. Mas quem está atuando no meio da igreja e na vida dos crentes hoje na terra é o Espírito Santo de Deus. Porque para que o Espírito Santo viesse à terra, foi necessário que Jesus fosse para o céu. O Espírito Santo só desceu quando o Filho foi para o céu. O texto de Atos é bem claro. Eles tinham que ficar em Jerusalém, porque do alto viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo viria o quê? Com poder, e revestiria e os batizaria para que eles tivessem esse poder. Para quê? Para que poder? Para testemunhar tanto em Jerusalém, onde eles estavam, a cidade que eles estavam, em Samaria, em toda a Judéia, todo o território da Judéia, e até onde? Aos confins da terra. Ou seja, no mundo inteiro eles teriam que testemunhar. Mas como eles poderiam fazer isso se eles estavam órfãos? Jesus tinha ido para o Pai. O que os discípulos pensavam? Agora nós estamos o quê? Sozinhos. Quando você perde um pai, quando você perde uma mãe, quando você perde um ente querido que você ama muito, como é que você se sente? Você se sente desamparado, você se sente triste, você se sente sozinho, você se sente às vezes cabisbaixo,
você fica sem esperança. Os discípulos estavam assim, eles estavam tristes. Pastor, os discípulos tinham o Espírito Santo quando estavam com Jesus? Não. O senhor está falando heresia? Não, eles não tinham o Espírito Santo. Eles não precisavam naquele momento da pessoa do Espírito Santo. Eles tinham a presença do Mestre. Eles só recebem o Espírito Santo quando Jesus vai para o céu. Quando Jesus vai para o céu, lá no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, você vai ver algumas passagens falando sobre o Espírito Santo. É necessário que ele fosse para o céu, para que ele mandasse o Espírito Santo, que seria o quê? Um consolador. Por que o consolador? Quem precisa de consolo é quem, irmãos? Quando alguém morre da sua família, você precisa de consolo? Claro que sim. Então, quando alguém é órfão, precisa de consolo? Sim. Então, quando Jesus vai para o céu, eles se sentem o quê? Desolados e desconsolados. Então, Jesus manda o Espírito Santo, determina a vinda do Espírito Santo, e o Espírito Santo traz o que para os discípulos? Consolação. Mas não traz só consolação. O Espírito Santo traz o próprio poder de Deus para a vida deles. Amém? Então, já não estavam mais sentindo o quê? Tristes. Porque eles tinham a presença do Espírito Santo. Por isso que é importante o crente entender a pessoa do Espírito Santo. Ah, Jesus habita em mim? Habita. Deus habita em mim? Habita. Mas quem habita em mim hoje? É a pessoa de Deus através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E o que o Espírito Santo veio fazer? Nos dá o quê? Poder. O que é poder? Autoridade. Poder na Bíblia é o que? Autoridade. Autoridade para expulsar demônios. Vou falar uma coisa aqui que talvez alguns vão entender. Pastor, autoridade para falar novas línguas. Eu ainda tenho dificuldade de entender a questão das línguas estranhas. Os irmãos já sabem que eu falei isso aqui muitas vezes. Mas eu acredito que o Espírito Santo derrama o dom de línguas sobre quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, no tempo que ele quer. Amém, irmãos? Porém, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o apóstolo, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 14. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeiros Coríntios 14, a partir do versículo 1, diz assim: se puder sair um pouquinho, irmã, me ajuda, tá bom? Só para criança é assim mesmo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos dar uma voltinha e acalma, depois volta em nome de Jesus. Eu vou ler os versículos para os irmãos, os versículos pares. Aqui está falando dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. Nós vamos entrar mais à frente sobre isso, sobre a questão dos dons espirituais. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Os irmãos. Porque eu que falo em língua desconhecida, não falo aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e Espírito fala mistério. Mas o que profetiza fala a quem? Aos homens, edificando, exortando e consolando. Os irmãos. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo seais interpretar, para que a igreja receba o que?
Então, a minha dificuldade, muitas das vezes na questão dos dons espirituais, quando chega nessa parte do dom concedido pelo Espírito Santo. Os irmãos já tivemos mini vigílias aqui na igreja, nós já fomos em vigílias assim pentecostais, onde pessoas falam em línguas, mas não é muito comum nós vermos nas igrejas pentecostais, neopentecostais, né, a interpretação. A minha grande barreira que eu tenho assim, espiritual, não sei se é espiritual, se é um preconceito que eu tenho, é esse texto. Porque línguas estranhas na igreja de Corinto estava provocando não a edificação, mas estava provocando confusão no meio da igreja. Porque Paulo vai abordar essa questão dos dons espirituais, mas ele vai falar assim para a igreja: olha, o maior dom que a igreja tem que ter, que é dado também pelo Espírito, qual é o dom? Amor. Então não adiantava nada aquela igreja, chamada Igreja de Corinto, ter todos os dons espirituais, que os irmãos mais à frente vão estudar comigo, nós vamos passar todos eles para a igreja, os dons espirituais. Você vai se identificar em um desses dons espirituais, e deve se identificar mesmo, porque é importante até para a tua atuação no corpo de Cristo, você saber qual o dom que você tem. Isso é importantíssimo também. A gente, como igreja batista, também nós pecamos muito nessa questão de a pessoa, né, estar fazendo algo fora do dom que Deus deu para ela. Então voltando a esse texto, a minha maior dificuldade com relação ao dom de línguas é essa questão da interpretação, que não é muito comum no meio pentecostal a gente vê a interpretação. A gente vê a pessoa falando, a gente ouve a pessoa falando, mas nós não vemos uma pessoa se levantar naquela hora que uma pessoa está falando em línguas e a pessoa interpretar aquilo que está se falando. Que o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que fala em línguas traz edificação para quem? Para si próprio. E aquele que profetiza, ele traz edificação para quem? Para a igreja. Então a igreja, ela é edificada através do que? Da profecia. Então é importante o crente entender isso, porque tem muita gente que às vezes vai numa mini vigília, Deus levanta uma pessoa. Não estou dizendo que a pessoa que está ali, que fala em línguas, está na carne, longe de mim falar isso. Eu tenho vários pastores que são meus amigos, são pentecostais, são crentes, são servos de Deus, são homens de Deus e abençoados por Deus. Mas a minha dificuldade, também já conversei com eles sobre isso, é a questão da interpretação. Porque Paulo é bem claro que haja o quê? Intérprete. Porque quando acontece o derramamento do Espírito Santo em cumprimento à profecia de Joel, abra sua Bíblia lá no livro de Joel, por favor, capítulo 2. Agora que o Deus nos acuda. Joel capítulo 2, fica depois de Daniel, perto de Abacuque, perto de Naum, né, perto de Zacarias, né, antes de Malaquias, né. A gente geralmente gosta muito do Novo Testamento, mas vamos colocar o texto ali, tá? E você vai ler comigo o texto, por favor. Joel capítulo 2. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou continua procurando, porque está na Bíblia, irmão. Vamos lá, Joel capítulo 2, a partir do versículo de número 28. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando acontece isso? Diz assim: acontecerá, a partir do versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão o quê? Visões. Os irmãos. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém, irmãos? Agora abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Atos 2, no mesmo livro que nós estávamos. Atos 2. Atos capítulo 2. A partir do versículo 17. A partir do versículo 16. Diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Nós acabamos de ler, os irmãos. E acontecerá em Deus, e no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, os irmãos. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e calor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Então a profecia, ela se cumpre aonde? A profecia do derramamento do Espírito Santo se cumpre aonde? No livro de Atos, capítulo 2. A Bíblia se lê assim, tá, irmãos? Você quer aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, se lê assim. Você pega um texto lá do Velho Testamento e faz a comparação com o texto do Novo Testamento, e você vai ver que é uma ligação, né, perfeita, porque quem inspirou os autores do Velho Testamento foi o Espírito Santo. Quem inspirou também os autores do Novo Testamento foi o Espírito Santo. Então não tinha como dar errado. Você pode dizer amém? Agora a grande questão é que esse Espírito é derramado em Atos capítulo 2. Agora, será que esse derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos em Atos, cessou? Acabou? Sim ou não, irmãos? Essa é a grande questão do nosso tempo. Porque se acabou, Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquilo que eu falei na igreja domingo de manhã e domingo à noite, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 13, 8, por favor. Hebreus 13, 8. Na próxima quarta-feira vai estar tudo na projeção para os irmãos, os tópicos, tudo, os textos. Eu vou fazer uma coisa bem legal para os irmãos anotarem, quiserem também no pendrive, terão. O que diz Hebreus 13, 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo não morreu mais, Jesus Cristo está vivo. Então o que Ele operou no passado, Ele opera hoje e operará eternamente. Amém, irmãos? Então, se Ele, lá em Atos capítulo 2, houve o derramamento do Espírito Santo, vou explicar um negócio aqui para os irmãos. Irmãos, hoje, preste atenção, a Bíblia diz que Deus está sentado no trono. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo vai para o céu, Ele fica à destra de Deus. O que é a destra? Do lado direito. Então, hoje, quem está na terra, mais uma vez explicando para os irmãos, é o Espírito Santo.
essa doutrina do Espírito Santo, da Trindade, sempre será e sempre foi muito questionada, não é, Aldrin? Aldrin, recém-seminarista, ele sabe que no seminário isso aí palpita na mente de todo seminarista. Como é que pode Deus se manifestar de 3 formas ou de 3 maneiras diferentes? É um único Deus. Se você me perguntar, pastor, quantos Deus existe? Só existe um Deus que se manifesta de 3 maneiras diferentes, distintas. Isso deu um nó na cabeça de muita gente, tá, irmãos? Espero que não dê nó na tua cabeça. Amém, irmãos? Tá? Eu espero que você entenda, né? Eu costumo ensinar essa doutrina da Trindade da seguinte maneira: Deus só é Deus com Jesus e com o Espírito Santo. Não existe Deus sem Cristo e não existe Deus sem o Espírito. Deus só é completo na sua divindade, na sua natureza divina, quando está o Filho e está o Espírito. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, por favor. Evangelho de João, não carta. João 4. Irmão, se eu for passar os versículos que tem aqui, a gente vai ficar até meia-noite. Estou tentando ser bem objetivo. A passagem da mulher samaritana, para você entender. Versículos 23 e 24. Diz o quê? Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e mortos o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus é espírito. Só existe um problema nesse texto aí. Espírito com letra minúscula. Os irmãos não se atentaram para isso, não? Toda vez que a Bíblia vai falar Espírito com letra minúscula, eu já falei isso aqui dezenas de vezes. Ele está se referindo a que espírito? Espírito humano. O sopro de Deus na vida do homem. Esse homem que é corpo, alma e espírito, ele foi criado um ser espiritual para adorar um Deus que é espírito. Amém, irmãos? Quando o pecado entra, esse espírito humano aí do homem, você vai ver, abre sua Bíblia lá em Efésios capítulo 2. O que acontece com ele? Com o espírito que peca lá no jardim do Éden, o espírito humano na criação. Efésios 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O que Paulo vai dizer? Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso. Versículo 1 apenas. Ele fez o quê? Ele vos o quê? Vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecado. Então, quando o homem pecou, esse pecado gerou o que no homem? A morte. Então, quando o Espírito, quando o homem recebe
a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esse espírito morto nos delitos e nos pecados, ele é vivificado por quem? Por quem, olha? Ele é vivificado pelo Espírito Santo através de quem? Através de Jesus Cristo. É por isso que a pessoa, às vezes, quando ela vem do mundão, ela vem arrebentada. Ela vem na igreja como a última esperança para ela. E quando ela aceita Jesus, ela se torna o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar nela. O Espírito que está dentro dela, morto em delitos e pecados, ele é vivificado, ele tem vida novamente pelo Espírito Santo. E aquela comunhão que foi quebrada pelo pecado, essa comunhão ela volta de novo a ter comunhão com Deus. Amém, irmão? Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo de verdade diz amém. Amém. Então por isso, por que eu tenho que aceitar? Exatamente por isso. Porque você é pecador, eu sou pecador. Então quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, essa natureza pecaminosa que dominava a minha vida, já não mais vai dominar. Porque quem vai dominar a minha vida é quem? O Espírito Santo de Deus. Então o crente, ele não eu sempre falo que o crente ele não é guiado pelo horóscopo, ele não é guiado pelas circunstâncias, ele é guiado pela fé em Deus, na pessoa de Jesus e na ação do Espírito Santo na vida dele, amém? Então é importante a pessoa estudar essa doutrina do Espírito Santo, você conhecer. Tem até um livro do Benny Hinn, é muito contraditório, esse pastor americano, mas ele tem um livro que diz assim: Bom dia, Espírito Santo. Aí quando eu comprei, quando eu conheci esse livro, eu falei, Bom dia, Espírito Santo. Aí eu vi várias pessoas lendo, várias pessoas conheceram esse livro, ficaram impressionadas com o que ele coloca, mas ele fala sobre a companhia do Espírito Santo na vida do crente. E todo dia o Espírito Santo está na vida do crente. Então quando você acorda, o Espírito Santo está com você. Quando você vai almoçar, o Espírito Santo está com você. Quando você vai dormir, o Espírito Santo está com você. Quando você levanta, o Espírito Santo está com você. Quando você vai trabalhar, o Espírito Santo está com você. Por quê? Porque o Espírito Santo vive dentro de nós. Então é importante a pessoa entender, essa questão do Espírito Santo. Essa questão de batismo com o Espírito Santo, eu vou entrar isso mais a fundo, mais para frente. Hoje é só uma pincelada para os irmãos. Eu vou falar sobre os dons espirituais que existem. Alguns anos atrás eu dei esse estudo sobre dons, foi muito bom. Mas eu vou voltar nesse assunto, dons espirituais. Mas vamos voltar para Atos capítulo 1, para a gente tentar concluir essa introdução, essa abertura sobre o estudo desse mês sobre o Espírito Santo. E se o irmão tiver alguma dúvida, na quarta-feira você pode me trazer. E se o irmão quiser fazer alguma pergunta sobre o Espírito Santo, o irmão pode fazer. Se eu não souber, eu vou perguntar ao Espírito Santo, ele vai me responder e vai te responder também. Porque eu não sei tudo não. Então o que é importante saber sobre o Espírito Santo? A coisa principal que você precisa saber, pastor, o que eu preciso saber sobre o Espírito Santo? Que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa. Uma pessoa que faz parte da divindade, que é a própria divindade habitando em nós. Por isso que quando a gente fala aqui da frente, o crente que tem o Espírito Santo, ele não pode compactuar com o pecado, porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então quem tem o Espírito Santo, ele não pode compactuar com o pecado. O pecado é tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus. Então se eu faço alguma coisa que desagrada a Deus sempre na minha vida, é porque eu não tenho o Espírito Santo. É porque eu não tenho o Espírito Santo. A questão de ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser revestido com o Espírito Santo, uma outra coisa.
A Bíblia vai falar assim para os crentes, ó, não vos embriagueis com vinho em que há o quê? Contendas, mas faça o quê? Enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele também traz um quê? Um enchimento na vida do crente, ele nos enche. E o Espírito Santo ele traz para a vida do crente o quê? Esperança. Ele traz o quê? Alegria. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa feliz e abençoada, mesmo diante das circunstâncias adversas. Porque nós não estamos isentos de nada, irmãos. Porque às vezes a pessoa entra para a igreja, até bom você que está aqui, porque a pessoa entra para a igreja e ela acha assim, pô, vou entrar para a igreja agora, vou dar uma guinada na minha vida, vou dar uma virada na minha vida, não vou ter mais problemas, não vou passar por lutas, não vou passar por dificuldades. Às vezes quando você aceita Jesus é que você vai passar por uma luta terrível e tremenda. Porque esse período de luta que você vai passar é o período que Deus está trabalhando contigo, o Espírito Santo está trabalhando dentro de você, está te aperfeiçoando, te moldando, pegando você que é uma pedra bruta e transformando num belo diamante. Você pode dizer amém? Amém. Foi assim comigo, foi assim com outros que estão aqui. Então às vezes a pessoa tem que ouvir isso, né? Porque ser crente não é só flores. Jesus já falou, vós no mundo tereis o que? Aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós somos dele, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Agora, irmão, tem que dar lugar para o Espírito Santo. Se tem crente aqui que fala em línguas estranhas, você se edifica a si mesmo, e eu não posso falar nada porque está na Bíblia. Agora, se a pessoa fala em línguas estranhas no meio da congregação, segundo Paulo, tem que haver intérprete. Por que tem que haver intérprete? Lá em Atos dos Apóstolos, na próxima aula eu vou falar sobre isso. Vamos ficar em pé.